Fala pessoal, professor Jonatas aqui, tudo bom com você? Hoje a gente vai estudar Teorema de Pitágoras. Eu tenho quase certeza que você já ouviu falar, mas se você não ouviu não tem problema, você vai aprender aqui hoje, certo? E para a gente aprender sobre Teorema de Pitágoras, a gente precisa entender o que é um triângulo retângulo e o que são catetos e hipotenusa, porque é isso que a gente vai calcular com esse teorema. Observa aqui essa imagem, eu tenho aqui um triângulo retângulo. Por que retângulo, professor? Observe que eu tenho aqui, ó, esse símbolo que representa um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Então, todo triângulo que possui um ângulo de 90 graus é chamado de triângulo retângulo, por causa do ângulo reto, ok? O teorema de Pitágoras vai ser utilizado especialmente nesse tipo de triângulo. No triângulo retângulo, eu tenho esses lados, que tem essas nomenclaturas aqui. O cateto, aqui eu tenho outro cateto, e a hipotenusa. Esses são os nomes que nós damos aos lados de um triângulo retângulo. Os catetos vão estar sempre tocando aqui o ângulo de 90 graus, tá vendo? Observe que esse lado aqui toca o ângulo de 90 graus aqui, e esse também. Então, os catetos sempre vão tocar o ângulo de 90 graus. E a hipotenusa, que é esse lado aqui, que é o maior lado do triângulo retângulo, sempre vai estar de olho, ó, no ângulo de 90 graus. Sempre vai estar em frente. Então, um vai estar olhando para o outro, ok? Então, para identificar o que é cateto e hipotenusa, basta fazer essa observação. Os lados que tocam o ângulo de 90 graus são os catetos, e o lado que olha o ângulo de 90 graus é a hipotenusa, certo? E o que é que diz meu teorema de Pitágoras? Fazendo observação neste triângulo aqui. Eu vou chamar os meus catetos agora de lado A e lado B, e a hipotenusa de lado C. O teorema de Pitágoras, que é uma relação, né, matemática de um triângulo retângulo, ele me diz que o valor da hipotenusa ao quadrado é igual a o valor do cateto A ao quadrado mais o cateto B ao quadrado. Esse aqui é o teorema de Pitágoras. E ele é utilizado para a gente descobrir os valores exatamente ou de um cateto ou da hipotenusa. Vamos ver alguns exemplos? Olha esse primeiro exemplo aqui, ó. Eu tenho esse triângulo retângulo, eu tenho um lado que vale 3, outro lado que vale 4 e um lado que vale x. Primeiro vamos identificar o que são os catetos e o que é a hipotenusa. Os catetos tocam sempre, ó, no ângulo de 90 graus que está aqui. Então, 3 é um cateto, 4 também é outro cateto. E o lado ó, maior, o que olha para o ângulo de 90 graus, é a hipotenusa, no caso, x. Como é que a gente vai calcular aqui o valor de x, que é o valor da hipotenusa? Utilizando o teorema de Pitágoras, eu vou ter que c ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser a ao quadrado, que é o primeiro cateto, mais b ao quadrado. Utilizando esse teorema e substituindo os valores que eu encontro aqui nesse triângulo retângulo, eu vou ter, ó, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Logo, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16. Então, tenho que x ao quadrado é igual a 25. Então, quem será x? X será a raiz do número 25. Logo, x, que é minha hipotenusa, é igual a 5. Então, descobri o valor da minha hipotenusa utilizando o teorema de Pitágoras. Basta fazer isso. E aí, achou difícil? Dá para ver que não é difícil. A gente só precisa saber como colocar, como utilizar o teorema para a gente calcular os valores que estão sendo pedidos na questão. Nesse caso, o valor da hipotenusa aqui que a gente queria descobrir é igual a 5. Bora para mais um exemplo. Pronto, temos agora um outro triângulo retângulo aqui. Vamos identificar os catetos, ó, os lados que estão tocando o ângulo de 90 graus, o 12 e o 5. Então, eles são os catetos. E o que olha, ó, para o ângulo é a hipotenusa, o maior lado, que é o valor de x. Vamos descobrir? X ao quadrado será igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado é 25 mais 12 ao quadrado é 144. Logo, x ao quadrado é igual a 25 mais 144 é 169. Então, x é igual a raiz de 169, x é igual a 13.
Logo, a hipotenusa aqui vale 13. Fácil, não é? Vamos para mais um exemplo. Vamos identificar aqui quais são os catetos e qual é a hipotenusa. Ó, o 8 está tocando no ângulo de 90 graus, então ele é um cateto. E o x está também tocando no ângulo de 90 graus, então ele é outro cateto. E o lado maior, o que olha para o ângulo de 90 graus, é o 10, a hipotenusa. Olha, observe aqui que nesse exemplo eu tenho o valor desconhecido como um cateto. Então vamos descobrir qual é o valor desse cateto? Vamos utilizar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado, então 10 ao quadrado é igual a o cateto x ao quadrado mais o cateto 8 ao quadrado. 10 ao quadrado é igual a 100. 100 é igual a x ao quadrado mais 64. Então, vamos isolar o x agora para poder calcular o valor dele. Para isolar esse x, eu vou passar o 64 para o primeiro lado aqui da minha equação. Então, 100 menos 64, ele vem com o sinal trocado, certo? É igual a x ao quadrado. 100 menos 64 é igual a 36. Então, 36 é igual a x ao quadrado. Então, a raiz de 36 é igual a x. E qual é a raiz de 36? O número 6. Então, x é igual a 6, ou seja, o cateto desse triângulo retângulo aqui vale 6. Fácil, não é? Vamos para mais um exemplo? Agora eu tenho aqui o lado 25, que a gente já consegue identificar que é o maior lado, a hipotenusa, ok? É o que olha aqui diretamente para o ângulo de 90 graus. Tem o lado 24, que é um cateto, está tocando aqui no ângulo de 90 graus. E tem o x aqui, que é o outro cateto, que é o que a gente vai descobrir. Vamos utilizar o teorema de Pitágoras. 25, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a 24 ao quadrado mais x ao quadrado. 25 ao quadrado é igual a 625. Vai ser igual a 24 ao quadrado é igual a 576 mais x ao quadrado. Para descobrir o x, vamos isolar ele aqui. Então, vou passar o 576 para o outro lado. Então, 625 menos 576 é igual a x ao quadrado. 625 menos 576 é igual a 49. Então, 49 é igual a x ao quadrado. Então, a raiz de 49 será igual a x. E a raiz de 49 é igual a 7. Então, esse cateto aqui equivale a 7. Você viu a aplicação aqui do teorema de Pitágoras nesses exemplos? Percebeu que é muito fácil calcular? Com certeza você aprendeu um pouquinho mais e já sabe agora como resolver o teorema de Pitágoras. Se você aprendeu, comenta aí embaixo. Professor, aprendi e já sei como aplicar o teorema de Pitágoras. Agora você vai partilhar esse vídeo com outro amigo, certo? E você vai ficar aqui porque a gente vai ter um outro vídeo com alguns probleminhas de teorema de Pitágoras. Ok? Espero que você tenha curtido. Até mais. Tchau, tchau.